A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe Lusíada, Manuel Bandeira. Eu acabei de declamar o poema de Manuel Bandeira, pois o tema de hoje é a língua portuguesa e o preconceito linguístico. O preconceito linguístico ele possui suas raízes no preconceito social, que apesar de ter tido início no período colonial, ainda vigora na sociedade brasileira. Nessa época, somente os ricos tinham acesso à boa escolaridade, e dessa forma, vinculou-se o modo de se comunicar com a identificação da classe social da pessoa. Em um país marcado pela desigualdade social, a aptidão com as palavras foi enaltecida, ao mesmo tempo em que houve o detrimento de quem pronunciava de forma errada. Esse tema é bastante recorrente na literatura brasileira, tanto escrita, como no caso do poema que eu acabei de declamar, quanto em produções visuais, como a gente pode ver em programas de televisão. Vai ter problema aqui dentro, porque eu vou botar um advogado contra o Aroches Praise, porque eu, meu filho, eu posso ser pobre, mas eu tenho consciência de todos os meus direitos, tá sabendo? Caco, tudo bem, a Neide tá falando errado, mas eu acho que ela tem razão, eu acho que nós vamos ter que soltar um dinheirinho pra ela. É, mas o pessoal tava entendendo tudo, né? O pessoal adoremos o que você falou. Neide Aparecida, você é uma assassina da língua pátria. Você é um desrespeito. Machado de Assis está ito no túmulo. Eu estou com ódio e, além do que, você não deve ganhar nada, porque não... De volta, nesse assunto, há diversos especialistas que estudam a língua portuguesa e combatem os preconceitos que a envolvem. Então veremos a seguir o que esses estudiosos dizem a respeito. Vamos lá! Todas as línguas variam, ou seja, não existe nenhuma sociedade ou comunidade na qual todos falem da mesma forma. Taralho, 1986. Em uma nação grande e extensa como a brasileira, esta variação se constitui em um fato natural e inevitável, se considerada a heterogeneidade social e os diferentes graus de contato intergrupal das diversas comunidades aqui existentes. A essa característica da maneira de falar, damos o nome de variação linguística. Para Saussure, é o fenômeno de uma língua que sofre variações ao longo do tempo, do espaço geográfico ou estrutura social e da situação ou contexto de uso. Neste universo complexo da língua, encontra-se a variação diastrática, que corresponde ao estrato, à camada social e cultural do indivíduo. Segundo Ronald Bellini, entende-se por variação diastrática as transformações que a língua apresenta nas diferentes camadas sociais dos falantes, condições socioeconômicas, condicionada por fatores como faixa etária, sexo, profissão, religião e até mesmo convicções político-partidárias e esportivas, sendo que a mesma pode se manifestar na fonética, exemplo, bicicleta, advogado, ou de forma lexical, quando se utiliza presunto para designar corpo de pessoa assassinada. Diante de tantas linguagens, códigos, gírias e normas gramaticais, seria possível afirmar que essas variações ferem a norma padrão? Para responder esse questionamento, cito Borba que diz: a variação não provoca desagregação nem abala a língua portuguesa do Brasil, pois, se o mesmo indivíduo pode pertencer a mais de uma comunidade linguística ou aprender a falar e a entender mais de um idioma, então também pode dominar vários registros. Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Liliane Santos. Tudo bem? Tudo bem, meu. Vou fazer algumas perguntas para a senhora. Você acha que todos nós usamos a língua portuguesa da mesma forma? Não. Cada um usa, né, conforme o seu grau de estudo, o seu grau de região onde mora, tem toda essa diferença. Existem diferenças na língua portuguesa praticada entre por ricos e pobres?
Sim, porque essa questão da classe mais alta dos ricos, né, eles têm um nível mais aguçado, mais intelectual. O pobre, ele é mais o comum, o cotidiano mesmo, certas gírias, né, a gente comunica mais assim, com certas gírias, certos ditados populares também, assim, essa diferença. Tá certo. Você acha que existem formas erradas de falar? Não, pode ser que todos os modos de falar, a questão é perceber como traduzir. Pode falar errado, mas consegue passar a mensagem. Então, não existe não. Né? Certo. Você já viu alguém sofrer preconceito na sociedade pela maneira de falar, de se expressar? Particularmente, que eu lembre não. Não, que eu lembre não. Qual o seu nome? Meu nome é Marcos Clever. Prazer. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor a respeito da língua portuguesa. Inicialmente, eu queria saber o que é que o senhor acha. Você acha que todos nós utilizamos a língua portuguesa da mesma forma, da mesma maneira? Eu entendo que não há uma utilização uniforme da língua portuguesa. Nós temos níveis de linguagem, isso é notório. Aqui no exercício da minha profissão como advogado, nós podemos notar que nós temos a pessoa, vai depender do nível cultural do ser humano, da pessoa que precisa da prestação jurisdicional. Temos uma linguagem de nível coloquial até, no nosso âmbito, no âmbito acadêmico e forense, do nível culto e erudito. Então nós verificamos que cada nicho ou comunidade tem o seu nível de linguagem, eu diria assim. Certo. E na gramática normativa que é ensinada nas escolas, o senhor encara algum obstáculo nessa gramática? Sem sombra de dúvida, não é acessível para, digamos, aproximadamente 75% da população não conhece a gramática, as regras da gramática, a linguagem informal, culta, e, consequentemente, a gente verifica vários equívocos gramaticais. Então, nesse obstáculo imposto pela gramática, o senhor vê algum privilégio, alguma zona privilegiada, seção privilegiada da população que detém esse tipo de conhecimento, esse tipo de linguagem? Há uma coincidência em que só utiliza-se da gramática formal, da gramática com regras de modo escorreito, a população, a margem da pessoas que são ricas e que detêm o conhecimento. Então, são poucas pessoas que dominam as regras gramaticais formais, sendo que a maioria utiliza de uma linguagem popular comunitária, aprendida através dos costumes. O senhor acharia que existem diferenças na língua portuguesa que é praticada por ricos e pobres, no sentido do rico falar certo e do pobre falar errado? Sem sombra de dúvida. Há essa ainda. O rico utiliza-se em se aperfeiçoar, tem acesso a essa informação, tem condições de custear as despesas para poder aprender a arte de falar bem, conforme as regras gramaticais, enquanto o povo, o seu aprendizado é através do senso comum. Ele vai aprendendo o que vai lhe transmitindo através dos costumes. Certo. Você já viu alguém sofrer preconceito na sociedade pela maneira de se comunicar? Sim, já vi sim. Eu já vi diversas vezes a pessoa falar errado e a pessoa chegar e corrigir em público, ironizar, fazer chacota, anedotas em razão do uso da palavra portuguesa, da língua portuguesa de forma equivocada. O senhor muda a sua forma de falar dependendo do local onde está, do contexto comunicativo? Eu costumo falar para os meus alunos, que eu também sou professor, que a gente utiliza diversos níveis de linguagem. Por exemplo, quando eu vou para o conjunto penal para falar com a pessoa que foi detida, que está à margem da sociedade, eu tenho que utilizar uma linguagem totalmente coloquial e gíria. Palavras de baixo calão, inclusive, para que possa se compreender, estabelecer um dialeto entre o meu suposto cliente e a minha profissão. E aí eu utilizo muito da linguagem gíria, para que ele possa ser compreendido. Aviãozinho, craque, entre outros termos que a gente utiliza no meio coloquial. Para facilitar a comunicação e compreensão. Senão a gente não consegue estabelecer um dialeto. Como a língua portuguesa ajuda o senhor no dia a dia, no cotidiano? Eu costumo dizer que a comunicação liberta. Então, a língua portuguesa utilizada de forma correta,
a língua portuguesa utilizada com premissas, com raciocínio lógico e respeitando as regras gramaticais, tem um poder de persuasão e convencimento de qualquer setor da sociedade. Então, o uso da língua portuguesa de modo correto, escorreito, respeitando as regras gramaticais, respeitando a arte da argumentação, as etapas da comunicação, emissor-receptor, e aquele que domina essa técnica tem uma posição privilegiada na sociedade. Para você, existem diferenças na língua portuguesa praticadas por ricos e pobres? Existe, sim. Geralmente, pelo fato de ser menos esclarecido, nem sempre, mas basicamente é isso, na sua grande maioria, o pobre usa uma linguagem menos rebuscada, simples, então, diferente do rico, que teve acesso a boas escolas, uma boa cultura. Normalmente eles falam melhor. Então você acha que a forma de falar denuncia o meio social em que a pessoa vive? Com certeza, eu percebo isso claramente. Você acha que existem formas erradas de falar? Olha, depende muito do ponto de vista. A língua, de forma geral, ela expressa o que o indivíduo pensa, independente da sua classe social. Não existe forma errada em termos de linguagem. Porém, em termos que você levar em consideração a gramática, sim. Existe forma certa, correta e a forma errada de falar. Agora, a língua como um todo, eu diria que língua é língua, como diz Caetano Veloso. O preconceito linguístico existe o tempo todo, porque as pessoas são condicionadas a ter que falar de uma forma, querer se encaixar dentro de um padrão, né? Então, de alguma forma ou de outra, sempre alguém vai estar entre falando, futucando ou dizendo assim, não é assim que se fala, é assim, assado. Entendi. Você acha que todos nós usamos a língua portuguesa da mesma forma, com relação a sotaques, em relação a gíria, rebuscamento? Você já acabou de dizer, né? Você já vê até a questão do sotaque. Não, a língua, ela é dinâmica. Automaticamente, os falantes também são dinâmicos, né? E a gente, quando a gente vai estudar essa estrutura dessa língua, a gente vê que ela vem sofrendo transformações. Sofre justamente o preconceito linguístico na escola. Você enxerga a gramática como um obstáculo? Sim, principalmente para ensinar. Eu não diria para fala, não estou falando da língua enquanto fala. Mas essa língua dentro do espaço escolar, onde se vai aprender essas normas, esses conjuntos de regra, na verdade eu sinto que a gramática agride essas falas, entendeu? Até assim, se você vai procurar exemplo da vida prática, às vezes você não tem um exemplo muito concreto da vida prática para aqueles que não estão inseridos nesse contexto, que já vivenciam essa língua padrão. Então, a gramática é um obstáculo principalmente para a escrita. Foi um dos trabalhos que eu fiz na pós-graduação na UESC, onde eu fazia essa comparação de quando você deixa o estudante livre para escrever, sem ficar cobrando, e onde ele pode depois reescrever essa produção, sendo apontado o que falta, do que você ficar ali trabalhando em cima com gramática, com dicionário, apontando. Então você acaba tolindo mesmo a espontaneidade, a construção criativa, porque fica, como é que se escreve? É com X, é com CH? Então eles acabam rompendo a construção, porque perde o tempo. Gente, não se preocupe, eu digo. Joga a ideia no papel, depois a gente ajusta isso. Mas é complicado, porque eles sabem que vai ter uma cobrança, entendeu? Você se considera uma boa falante da língua portuguesa? Sim, e eu acho que na verdade, todo mundo é um bom falante da língua que fala, porque a função da língua é comunicar, é o que a gente está fazendo aqui agora, estabelecendo pergunta e resposta e se compreendendo. Então, eu acho que quando eu tenho condições de falar o que eu penso, e expresso o que eu penso nessa língua e que o outro me compreende, eu estou falando bem essa língua. Independente se dentro das minhas variações eu estou construindo de alguma forma que vá falhar com o que a norma exige. Mas se a gente se comunica, estou falando bem a língua.